Foi a mim que o fizestes. Parte 2. A questão da possível ida de Manelzinho para uma instituição continuou a martelar-me na cabeça durante todo o dia de ontem. Aos meus olhos, aparece-me cada vez mais como uma decisão impensável e irrealizável. Mas também não posso deixar de atender à situação de Albininho e de Miquinhas. A vontade de ambos é enorme, mas as forças são muito poucas. Olha-se para eles e apetece apoiá-los mais do que esperar que eles apoiem Manelzinho. No auge da minha preocupação, cheguei até a admitir acolher Manelzinho na minha pequenina casa arrendada, se tal viesse a revelar-se necessário. Ocuparia a minha cama e o meu quarto, e eu dormiria na salinha onde trabalho, numa cama estreita que está a fazer de sofá. Contrataria uma pessoa que viesse diariamente acompanhar Manelzinho. Ele próprio dispõe de algum dinheiro e possui algum património que herdou dos pais. Tudo seria colocado ao seu serviço, segundo as suas necessidades. Já dei a conhecer esta minha disposição ao Albininho e a Maria Laura. Ambos protestaram na hora, como era mais do que previsível. Mas só não avançarei nesta decisão se vier a ser encontrada uma outra solução melhor que não a instituição. Pelos vistos, no final do dia de ontem, as coisas já começaram a apontar no sentido de vir a ser encontrada uma solução ideal. Um sobrinho de Manelzinho e seu vizinho acaba de ser ganho para a causa. O exemplo da comunidade e do casal Albininho do Souto e Miquinhas terá tocado este familiar. Das conversas que já fez com Albininho e sobretudo com Maria Laura, declarou-se disposto a fazer de imediato obras de restauro no imundo barraco do tio, para que dentro de pouco tempo ele possa regressar ao espaço que é seu, mas agora com o mínimo de condições de dignidade. Para Manelzinho será a alegria maior. Depois é só contratar uma pessoa que assuma a responsabilidade de acompanhar diariamente Manelzinho, certamente a própria Maria Laura, e que organize em seu redor as boas vontades que se ofereçam para ajudar. Podem não ser muitas, mas algumas serão e criarão uma onda viva de solidariedade e de comunhão. O caminho já aberto pela comunidade e pelo seu Ministério dos Doentes nunca mais será fechado. E quem sabe se não continuará, mesmo noutros casos, para lá do caso Manelzinho. Quando ontem, ao fim da tarde, já com as voltas dadas em prol de Manelzinho, apareci de novo lá em casa, ia feliz e comuniquei felicidade. Informei Manelzinho de tudo. Ainda encontrei lá Maria Laura e Isaurinha. Maria Laura disse-me que tinha passado lá quase toda a manhã e grande parte da tarde, em trabalhos, os mais difíceis de fazer. Ao que me contou, depois pelo caminho, já no regresso à sua casa, o seu dia de trabalho começou meio cedo, com uma barrela, quase da cabeça aos pés, a Manelzinho. A fralda foi insuficiente para conter as fezes e Manelzinho estava sem conserto. Para cúmulo, revelou grande relutância em deixar-se lavar por Maria Laura, mas ela acabou por lhe conquistar a confiança com aquele jeito feminino e alegre que tanto a caracteriza. Fez sair do quarto todas as outras pessoas para que tudo se processasse na privacidade. Até a roupa da cama, que estava suja com fezes e teve de ser toda substituída. Tudo Maria Laura fez sem revelar o mais pequeno sinal de relutância, com uma coragem e uma simplicidade que levou Albininho às lágrimas, quando, já depois de tudo conseguido, entrou no quarto e viu um milagre, entre aspas, acabado de operar. E tudo foi realizado sem luvas nas mãos, por não haver nenhumas ali naquela hora. Manelzinho passou da vergonha inicial
à confiança paternal. Desde esse momento, passou a olhar para Maria Laura como a filha que nunca teve. E Maria Laura olha para Manelzinho como o seu outro pai, num respeito sagrado que tem tudo de sacramento de Deus vivo. À medida que ouvia Maria Laura relatar com vivacidade este feito de amor sororal, sem dúvida o mais marcante do seu dia com Manelzinho, não pude deixar de me lembrar que ele ocorreu à mesma hora em que, em Fátima, milhares de pessoas, sobretudo mulheres, assistiam às cerimónias do dia 13, onde se inclui uma missa ritual carregada de moralismo rançoso, uma bênção dos doentes com muito de blasfémia, pois é feita a pensar no milagre como se Deus vivo de Jesus fosse Deus de fazer milagres, e ainda a chamada procissão do adeus à Virgem, expressão espetacular de paganismo e de irracionalidade humana, e não pude deixar de reconhecer que o gesto dela é que foi a verdadeira Eucaristia e a verdadeira comunhão com Deus vivo. Nunca como neste seu serviço ao corpo de Manelzinho, Maria Laura foi tão presbítera, não ordenada da comunidade de base de Macieira da Lixa. Enquanto as mãos do cardeal, vindo propositadamente de Sevilha, Espanha, para presidir às cerimônias do dia 13 em Fátima, se limitaram a tocar numa hóstia feita de farinha de trigo sem fermento, as mãos de Maria Laura tocaram o corpo vivo de Jesus, no seu corpo doente de Manelzinho. O que fizestes ao mais pequeno dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes, diz o próprio Jesus em Mateus 25, 31, 46. À luz deste acontecimento carregado de teologia jesuânica, tenho que dizer mais uma vez que o cristianismo católico romano de Fátima não passa de pura idolatria, de alienação, de blasfémia contra o nome de Deus vivo. Humilha, diminui, aliena, deprime as pessoas e as populações que por lá passam. Leva-as a andar a vida inteira em redor de uma imagem de madeira, a percorrer quilómetros e quilómetros em direção ao santuário, onde ela está cruelmente exposta à adoração das súbditas, dos súbditos, e com isso faz fugir cada vez mais dos vizinhos, sobretudo de pessoas em situação de total dependência, como Manelzinho. A imagem da mítica Virgem é coisa morta. Manelzinho, ao contrário, é um ser humano vivo e em completa dependência dos demais. Ou lhe valemos, ou ele morre de solidão e de abandono. Fátima, ao atrair as pessoas para a imagem morta da mítica Senhora e ao desviá-las dos seres humanos vivos em situação de dependência, é o caminho inverso do que Jesus Nazaré abriu e percorreu até ao fim. Com Jesus por companheiro, sempre nos fazemos próximos dos que precisam do nosso serviço. Ao contrário, os caminhos de Fátima levam as pessoas a fugir do seu próximo e a correr para uma imagem de madeira que como todo o ídolo, converte em coisas todas aquelas pessoas que ingenuamente caminham uma e outra vez para junto dela e para o seu santuário. Depois que ouvi Maria Laura, também eu fiquei comovido até às lágrimas e não resisti. Peguei nas suas mãos e beijei-as do lado de dentro. Essas mãos que tocaram o corpo de Jesus no corpo de Manelzinho, o lavaram, o vestiram com uma ternura inexcedível. Surpreendida com o meu inesperado gesto, Maria Lara ficou visivelmente confundida e correu a meter-se em casa. Certamente a Magnificat interior. E eu prossegui, estrada fora, em direção à minha casinha
numa explosão de alegria e de paz. Verdadeiramente, Deus vivo, o de Jesus, é por estes caminhos de Emaús que anda e passa, longe dos templos e dos altares, longe dos santuários da alienação da humanidade, como o santuário de Fátima, a nossa vergonha, o protótipo contemporâneo mais conseguido do anticristianismo de Jesus Nazaré. Isto é escrito em 2005, outubro 14, com o meu abraço e o meu beijo de presbítero e jornalista.